FSA em Ação. Salve, salve, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do FSA em Ação. Esse que é o 13º episódio, o terceiro episódio da segunda temporada do FSA em Ação. Eu sou Marcelo Mantovani, pra quem aí ainda não me conhece, né? E aqui do meu lado temos de novo aqui a minha parceira e minha parceira idealizadora do programa. Idealizadora. Né? Esse projeto junto. Exato. Minha amiga Suelen Mota e Oi, chefe gente. também. Não, essa parte deixa. Fica mais legal quando a gente é parceiro, né? Parceiros são bons que a gente trabalha em conjunto, todo mundo é igual e todo mundo junto. Então, o Marcelo aqui eu sou a idealizadora, veio a primeira ideia. Depois ele criou essa coisa linda, esse logo lindo. Colocou pra rodar, né, Mar? Isso, e a hoje também. E hoje visita ilustre aqui. Visita ilustre. Idealizamos dias essa visita. E ele chegou, até que enfim, professor. Hoje temos o professor Mário Garcia. Essa apresentação aí. Hoje temos o professor Mário Garcia aqui conosco, né? Que ele é coordenador acadêmico da área de engenharia e arquitetura na FSA. E ele é especialista em engenharia de controle e automação, que é o nosso assunto hoje. Tudo bem, professor? Bom dia a todos. Um prazer tê-lo aqui. Viu? Prazer, com certeza. E hoje temos um convidado remoto, o segundo convidado remoto aqui na FSA em Ação, que é o Fernando Lopes, que ele é bacharel de engenharia elétrica pela Universidade Paulista, Unip, e ele é projetista de aplicação na empresa Autos Sistemas de Automação, com 15 anos de experiência em PLCs, redes industriais e periféricos. E aí, Fernando, tudo bem? Um prazer tê-lo aqui conosco. Olá, Marcelo, olá, Suelen. Olá a todos que vão subir futuramente. Prazer estar participando desse momento com vocês e compartilhar aí as nossas experiências aí no mundo da automação. Perfeito, bem-vindo, muito bem-vindo. E hoje no programa, né, a gente já adiantou um pouquinho aqui, a gente vai falar diretamente aí para você que está saindo do vestibular, fez Enem agora, ou está saindo do colégio e está interessado num curso de engenharia, né, talvez. Conhecer um pouco mais sobre as áreas, né? Sim, na Fundação nós temos diversas engenharias, né, acho que passam de 10. Quantas somos, professor? 9. E arquitetura, é o grupo. O time das faculdades de engenharia são 10 com arquitetura e 9 engenharias. Isso, e hoje a gente vai falar especificamente sobre o curso de engenharia de controle e automação, para vocês conhecerem mais sobre esse mundo da engenharia. Essa profissão promissora que está bombando, né? Exatamente. A automação, assim como o Fernando vai poder falar um pouco com a gente, é uma área que representa não só a modernidade e a aplicação de recursos de produtividade, né? Mas representa para as empresas uma necessidade voltada à qualificação de produto, ao atendimento, a custos de produção, enfim, conferir competitividade para as empresas de uma forma direta. Né? Essa é a ideia. E quando nós entramos em contato e falamos com o pessoal da Autos, né? A Autos é a maior empresa de automação brasileira, né? No qual o Fernando trabalha. É uma empresa de reconhecimento internacional, né? O Fernando, gostaria que depois o Fernando falasse um pouquinho também sobre a Autos. E é uma empresa pela qual nós somos parceiros na Fundação Santo André. Nós temos um laboratório Autos de automação, onde nós usamos equipamentos lá. E isso vai ser bem interessante para a gente entender um pouco dessa profissão, o que faz. Porque a gente costuma, é muito comum, né? Quando a pessoa está indo para o vestibular, ela procurar fazer assim, qual engenharia eu vou fazer? É muito comum ir naquelas mais básicas. Eu vou fazer engenharia civil, mecânica ou elétrica, que são assim as mais convencionais, mas vão surgindo novas especialidades, como controle e automação, por exemplo, né? Que é hoje uma aplicabilidade de uma profissional assim, muito grande. Onde o profissional que se forma nessa área, ele tem um fator de empregabilidade muito grande. E esse foi o motivo aí da gente puxar esse podcast, né, quando ele trabalhar e trazer um pouco mais de informação sobre essa profissão. Quando eu penso em engenharia de controle e automação, eu pesquisei um pouquinho no Google, assim, as primeiras coisas que aparecem, eu posso estar falando a maior besteira aqui, tá? São tipo carros autônomos, robôs. Tem a ver mesmo
com isso? O que seria engenharia de controle e automação? Então, engenharia de controle e automação é quando você utiliza recursos de hardware e software, ou seja, você usa um pacote computacional, né? E nesse pacote computacional você consegue trazer inteligência, trazer uma certa autonomia para um mecanismo, para um processo como um todo. Então não é somente o robô, né? O robô também faz parte, claro, né? Não é somente o carro autônomo, que é uma aplicação bem específica, mas também dentro das indústrias. Então, desde uma indústria pequena até uma indústria de grande porte, utiliza processos automáticos automizados. Então, a gama de aplicação da parte de controle e automação é muito, muito grande. E... vamos ver o convidado aqui. Isso. Mas nós estamos a ouvir o Fernando aqui, né? Sim, que é o mais Agora interessante. conta pra gente, né, Fernando? Sim, vou totalmente de encontro com a fala que o professor referente à gama, né, do cenário de automação. Os robôs, sim, fazem parte. A gente tem desde de pequenas aplicações, uma simples máquina, um simples controle de jardinagem, por exemplo, até grandes processos que estão envoltos aí à automação de maneira geral. Ô, Fernando, eu estou pensando aqui, o que te levou a querer estudar sobre essa área? Você saiu do colégio, você já sabia exatamente que você queria fazer isso? A minha trajetória acadêmica, ela começa um pouquinho antes, né, da faculdade em si, né? Logo no ensino médio, eu tive a oportunidade de ser aluno do Senai, né? Então, tudo começou com curiosidade, evidente, né? De diversas coisas, sempre desmontei coisas, né? Acho que a maioria dos meus amigos de profissão teve também essa curiosidade. Então, eu entrei no Senai inicialmente, onde eu me formei como eletricista de manutenção. Esse foi o meu primeiro contato com a eletrônica e com a automação, né, de maneira básica, né? Já falando um pouco lá atrás de comandos elétricos, né? A gente tinha algumas coisas automatizadas no método raiz, né? Por exemplo, que era com contadores, relés sensorizados, coisas do tipo. E aí a carreira foi crescendo dentro desse cenário, né? Passando pela escola técnica, né? Também, e findando aí com a faculdade, né? O último passo foi a faculdade, né? E acho que é isso, né? Toda essa trajetória entre cursos de aprendizagem básica, curso técnico e a formação universitária. Eu tenho uma coisa para falar aqui, agora o professor vai me ajudar. Você falou uma coisa super importante, Fernando, que eu me lembrei aqui. Você fez Senai, certo? Fez o curso técnico. Professor, nem é talvez diretamente, mas é importante a gente contar aqui na Fundação, o pessoal que até vem do Senai, alguns outros cursos que são técnicos, profissionalizantes, me fala aquilo que você já me contou, que a pessoa quando termina no Senai, o que ela pode fazer? É bom salientar, porque quando a gente está na faculdade, a gente recebe pessoas que vêm de diversas carreiras, diversas histórias. Isso. Né? No caso, por exemplo, do Fernando, que fez já o Senai, então ele já teve um primeiro contato, mas não necessariamente a pessoa precisa ter feito isso. Sim, né? sim, Ela sim. precisa ter feito um Senai ou um profissionalizante. Durante aí a faculdade ele vai ter uma experiência, né, dentro da faculdade. E o que a gente procura fazer é exatamente isso. Né? Nós procuramos manter um curso com um grau, primeiro, com um grau de número de laboratórios e experiências para permitir uma vivência dentro da escola, né, que ele possa ter esse contato diretamente. E outra coisa que nós procuramos é trabalhar com equipamentos que sejam, por exemplo, equipamentos industriais. Por isso que nós fizemos uma parceria com a Altos, né, para trazer o que existe realmente na indústria para dentro da escola, para dentro da sala de aula, para que ele tenha essa vivência. Né? E procuramos fazer também, é o que motiva essa identidade do aluno com o que ele vai fazer no seu curso, que ele possa ter essas vivências e ter essas experiências lá dentro. Então aí ele consegue se identificando com o ramal, né? Uma coisa que é interessante também, Sueli, só também falando um pouquinho da nossa escola, Fernando, nós mantemos lá uma linha de projetos durante todo o curso, e além disso o primeiro ano é básico para todas as engenharias. Então o aluno tem, às vezes fala assim, mas será que eu vou fazer controle de automação, ou eu vou fazer outro curso e tal? Então ali ele tem uma oportunidade de experimentar, né? Vamos dizer assim, ele tem uma preparatório. Exato, e aí ele consegue entrar. No caso da controle de automação, né,
Nós recebemos vários alunos que já fizeram Senai, já conhecem um pouco, mas mesmo que ele não tenha essa formação, então não impede ele de se formar, né, e de entrar, né? Legal. O que eu gostaria de pedir um pouquinho para o Fernando é que ele falasse um pouco de como é que é o dia a dia. Como é que é o seu dia a dia, seu dia a dia na profissão. Na profissão de automação. Sim. Só antes, um comentário adicional, né, com relação à parceria do professor Mário. Uma das razões, acho que a principal razão de eu trabalhar na Altos é justamente pela parceria que a Altos tinha com a instituição de ensino que eu estudei, né, e ao final do curso houve um processo seletivo na Altos, sindicato dos professores, né, também é uma forma de aproximar, né, as empresas de tecnologia, né, com uma instituição de ensino e a gente formar de fato profissionais e absorver esses profissionais, né, que também é o cunho das parcerias que a gente tem aí, né. Então, a principal razão é justamente eu ter estudado numa instituição que tinha parceria com a Altos, né. O Jones é meu tutor, né, ele que recrutou para a Altos, o senhor conhece bem aí, né, profissionais. E é por essa razão que hoje eu ainda trabalho na Altos. Eu todo o conhecimento prévio, né, antes de entrar na companhia. Sobre a minha rotina hoje ela é bem dinâmica, né? Posso dizer assim, como destacado ali na abertura, né? Hoje eu atuo como profissional de automação nas unidades petrolíferas da Bacia de Santos, né? O nosso cliente Petrobras, né? Onde a gente tem um contrato de manutenção, né, das plataformas em operação, tá? E toda a automação, né, todo o cenário de automação, melhorias, toda a parte de processo e segurança da plataforma, ela passa pela nossa equipe, né, por mim, por demais colegas, né, onde a gente trabalha ali mitigando o problema, fazendo gestão do processo, gestão de alarme, propondo melhorias, né, de terceiros, né, de engenheiros de processo, engenheiros clínicos, engenheiros de segurança, né. A gente trabalha com equipe multidisciplinar e faz os apontamentos e a nossa etapa é a etapa final, né, a etapa de execução, né. A gente bota em prática as ideias, né, as diretrizes ali que as equipes multidisciplinares acabam imputando para a disciplina de automação. Então a gente conversa com as diversas áreas dentro da companhia, né, justamente para aplicar o conhecimento que eles têm sobre determinado assunto. Por exemplo, a gente tem que tomar cuidado com resistência de materiais. Então, tem uma equipe multidisciplinar de resistência de materiais que vai falar para a gente que uma determinada tubulação precisa trabalhar até uma determinada temperatura. Então, a gente trabalha os programas para obedecer essa pré-determinação estabelecida. A minha dinâmica de trabalho é bem atípica, né? Eu trabalho por 14 dias durante o mês, né? E tenho os outros 14 dias como folga, né? Meu ciclo de trabalho acaba sendo bem mês, né? Acaba sendo 28 por 28, né? Onde eu trabalho 14, folgo 14. Caramba! Marcelo me olhou aqui, desculpa, Fernando. Marcelo me olhou aqui com uma cara do tipo, olha que legal. Você não fez engenharia de automação, Marcelo, você fez marketing, publicidade. O legal com ressalvas, né? É legal com ressalvas, porque é 14 direto, você não tem como sair de lá, né? Isso, justamente, a gente não tem como sair de lá, né? São 14 efetivamente direto. Nossa. Isso, 14 dias de reclusão, onde a gente fica à disposição da empresa, né? Sobre aviso, né? Qualquer necessidade, qualquer horário, a gente está disponível para atender a plataforma, né? A necessidade da plataforma. Tá? E os outros 14 dias são de folga, né? Onde a gente tenta aproveitar. Justíssima, né? Com certeza, Fernanda. Merece um descanso. 14 seguida que dá na mesma, assim, se for pensar em carga de trabalho, assim, direta, né? Sim, fica bem próximo da nossa do trabalho convencional, né, digamos assim. Do convencional, só trabalho convencional que é 14 direto. Mas legal. Isso. Fernando, eu, assim, para a gente passar a imagem, né, para o jovem que está tentando escolher a profissão, que ele está buscando aí a entender um pouco, né, porque a gente fala das engenharias para entender o que faz, né. Eu costumo
quando até os alunos jovens me procuram, eu costumo dizer assim que o controle e automação não é o camarada que, não é o profissional que está ligado somente a fazer programa e software aceitado ali, né? Ele tem que ter um conhecimento muito multidisciplinar, além de muita imaginação, muitas vezes, né? Então, por exemplo, se você vai fazer automação de um processo químico, você tem que entender um pouco da química da história, porque você vai controlar aquilo, né? Você vai fazer um processo, você vai controlar um processo de uma tecelagem, você tem que conhecer um pouco como funciona a tecelagem para que você possa controlar aquilo, né? Quando você fala em controle e automação, a ideia é que você vai colocar ali um equipamento que vai fazer com que aquele equipamento funcione sozinho, né? Vai fazer com que ele consiga operar, né, de uma forma autônoma, com uma série de segurança. Às vezes você coloca automação por questões de segurança e operacionalidade do sistema, né? Então, o engenheiro de controle e automação, ele tem que conhecer um pouco, né? Ou às vezes pouco, não é tão pouquinho assim, mas daquilo que você está controlando. Se você está controlando um processo químico, uma máquina, um sistema elétrico, né? Então você tem que conhecer um pouco do que você está controlando para que você possa fazer o seu trabalho. Então acho que isso é sempre desafiador, né? E permite que você tenha que ter uma visão assim ampla da área técnica. Então é um desafio, eu diria assim que normalmente é um desafio a cada dia. Não é isso mesmo, Fernando? Sim, totalmente, né? Só trazendo um exemplo, né? A gente brinca lá a bordo com gás natural, né? Então a gente, em determinado ponto do processo, a gente aquece o gás natural a uma temperatura de 200 graus. Tá? Daí, por que eu posso aquecer esse gás? Então, esse conhecimento aí é necessário, né? Eu posso aquecer esse gás porque as linhas, elas estão livres de qualquer partícula de oxigênio, né? A gente fecharia ali a cadeia do fogo, né, com oxigênio, então a gente teria um cenário perigoso, né, até exagerando, de catástrofe, né. O mercado está aquecido, professor, mesmo? Conta pra gente, né, Márcio, que é uma pergunta bem importante de saber. Qual a média, assim, salarial de um profissional de automação? Olha, o profissional de automação, ele uma vez formado, né, uma vez já formado, ele tem linhas de trabalho, linhas assim de remuneração que pode ir de variar, 5, pode ir assim inicialmente, né, não experiente de 5, com alguma experiência atingindo até 12, 13 mil reais de salário, né? É um profissional que tem tido uma busca muito grande e normalmente ele já consegue ou emprego ou estágio durante a própria formação. Eu ia perguntar isso. A partir de quanto tempo ele já consegue buscar na área? Normalmente já estágio? Na metade do curso ele já consegue. Na metade, 2 anos, 2 anos e meio. Nós temos aluno que no primeiro semestre já conseguiu. Olha, já está trabalhando. Porque o mercado ainda tem poucos profissionais. Tipo, como está esse quadro, né? É que, assim, eu diria que tem a busca é crescente, né? Então, a quantidade de profissionais que você tem no mercado sempre vai ter uma exigência maior. E uma das coisas que é interessante dessa profissão é que você pode entrar em muitas faces diferentes de emprego, né? Você não tem uma empresa específica ou uma atividade específica. O profissional de automação ele pode atuar numa gama muito grande de profissões. Então, por isso, a busca é sempre grande. Você falou desse conhecimento multidisciplinar, né? Agora que a gente está praticamente passando pela 4ª revolução industrial, né, da inteligência artificial, que agora está vindo com tudo, como que isso impactou também a engenharia de controle e automação? Então, o controle e automação, desde o primeiro início, na primeira revolução industrial, né? O que causou realmente aquele crescimento foi justamente a ideia de você conseguir produzir com máquinas. E aí a parte automática começou, né? Automação e automatização são duas coisas diferentes. Tornar uma coisa automática não significa que ela está automatizada. Eu pego um exemplo muito simples. Você pega, por exemplo, um semáforo, né? Um semáforo que fica trocando vermelho, verde e amarelo de uma forma contínua. Ele simplesmente é um sistema automático, né? Quando você tem sensores na pista que mede o fluxo e muda os tempos dos semáforos automaticamente de acordo com o tráfego, esse sistema é automatizado, porque você conseguiu colocar uma inteligência, né, dentro daquele sistema que não é simplesmente automático. Legal, é bem diferente, dá para perceber, né? Muda o foco. Então, em termos de profissão, né, em termos de busca de mercado, né, isso é crescente e isso sempre está ligado
a atividade econômica do país. Quanto mais o país investe, quanto mais são as ações do mercado, mais você tem o uso de controle de automação. Você citou que é um profissional dessa área, ele pode trabalhar em diferentes áreas, né? Qual seria... Você pode citar aqui alguns exemplos de profissões, de áreas que dependam dessa profissão? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo claro, né? Você tem, por exemplo, o caso como o do Fernando aí, que está no nosso entrevistado, que tem falado na área, por exemplo, da petroquímica, né? Então, os processos petroquímicos que envolvem processos químicos, produção de produtos químicos, eles têm que ser totalmente automatizados para justamente ter essa produtividade e a velocidade de produção, né? Você pega a indústria automotiva, você tem a linha de produção de veículos, por exemplo, hoje, no mundo, ela é toda automatizada, né? Passa pelos robôs, passa pelos sistemas de produção automatizados, então você tem uma gama enorme. E toda vez que você fala em impactos industriais, né, ele só tem sentido quando você tem um sistema automático. Certo. Né? Uma das coisas que é importante, mas só para citar, né, o pessoal diz assim, mas quando eu torno um sistema totalmente automatizado, eu não estou matando um monte de empregos, né? Na verdade, você está criando empregos da automação. Né? Então, a automação está crescendo, você tem as indústrias de automação também que fornecem equipamentos de automação. Então, não vou nem dizer que é um caminho sem volta, isso é uma realidade e todos nós já utilizamos isso. Né? Então, qualquer indústria, você pega uma indústria cerâmica, você pega uma indústria automotiva, como nós falamos, você pega a indústria as químicas, né, por exemplo, que você tem, todas as indústrias hoje utilizam sistemas de produção automatizados. Então, por isso que eu digo que não só a penetração da profissão, né, mas a multidisciplinaridade permite que você tenha esse tipo de profissional atuando em várias áreas. Né? Uma outra área que é muito forte também na nossa região, por exemplo, aqui, é a indústria de autopeças, né, por exemplo. Né? Então, é automotiva dentro da fábrica que fabrica o carro, mas todas as empresas que estão em volta, que fabricam peças para automotivas, também garante o sistema, utilizam esses processos automatizados para isso. É isso que você falou, sempre vai existir, né? Tipo, as pessoas pensarem que a tecnologia vai eliminar as profissões das pessoas, mas é que nem agora, né? Inteligência artificial, todo mundo falou a mesma coisa, mas é aquela história. Não são as pessoas que vão ser excluídas, e sim... Quem não estiver preparado, né? Só quem não estiver preparado para utilizar essa tecnologia no seu dia a dia, né? Que é para facilitar o seu dia a dia de trabalho. Exatamente. Exato. Né? A gente pode falar também, acho que, sobre o perfil desse profissional. Como é o perfil desse aluno que procura engenharia de controle e automação? Olha, uma coisa que é importantíssima, né, que muitas vezes foge um pouco a imagem do profissional que está se formando como engenheiro, né, é a questão da criatividade. Né? Existe uma imagem de que o engenheiro é o camarada que fica trancado num quartinho fazendo conta o dia inteiro, né? Não é essa a ideia. Né? O profissional o engenheiro, né? E o engenheiro de automação também, ele tem que ter um grau de criatividade, né? Um grau assim de conseguir achar novas soluções, pesquisar novas formas de fazer no dia a dia mesmo, né? Essa criatividade, essa imaginação, essa força do desenvolvimento é importantíssimo, né? Então não pode dizer que o engenheiro tem 2 dias iguais de trabalho. Então, ele sempre vai ter alguma coisa diferente, sempre vai ter algo que ele vai ter que contribuir com a sua criatividade. Então, o perfil que você perguntou do profissional nessa área de controle de automação, que a gente verifica no nosso dia a dia, é a questão da criatividade. E é isso que a gente busca estimular, inclusive, né? Que ele busque novas soluções, que ele busque novos caminhos, que ele ache uma forma diferente de fazer, não necessariamente mais difícil ou mais complicada, mas às vezes a criatividade traz coisas assim muito positivas para que você faça melhor o seu trabalho e que você encontre novas soluções. Sim, certamente, né? Tudo o que o engenheiro de automação conseguir enxergar que vise a facilitar o processo ou mesmo aumentar a produtividade, certamente vai ser visto com bons olhos, né? Gerando um grande destaque e resultado, né? Valor agregado ao produto final, aí, a solução final. Isso, a questão da criatividade realmente é bem importante, né? Até diria determinante aí para alguns cenários de aplicações.
Eu costumo só fazer um paralelo, né? Eu costumo dizer assim que é muito comum dizer que o papel do engenheiro é projetar, né? O engenheiro está sempre projetando, né? E projetar significa ver adiante, né? Você vê a solução antes que ela exista, né? Você vê a sua solução, você quer ver lá o sistema automático funcionando, então o engenheiro já tem que imaginar como ele vai funcionar e achar o caminho para chegar até lá onde é a solução que você vai ter. Então eu guardo muito essa imagem de projetar como a sala de projeção do cinema. Você está sempre olhando adiante, né? Você está vendo uma coisa como que ela vai ficar depois de pronta, antes que ela aconteça. Sempre mais perto do que o resto. E aí que a criatividade entra com grande força. Legal. Eu sinto grande sinergia com a minha profissão. Quem diria que nessa área também a criatividade é Sim, hoje em dia eu acho que, aí me corrijam se eu estiver errado, mesmo na engenharia que a gente tem pouco contato, né, Mar? Nós somos de publicidade, marketing, a criatividade tem que estar diariamente com a gente. Essa parte de desenrolar, de fazer ao vivo, de olhar à frente, tem que estar muito no trabalho que a gente executa. E pelo visto, o engenheiro ele é desse time também, né? Eu só não coloco aqui o cálculo na minha vida tanto. Nossa, não. Mas, estava falando hoje sobre cálculo, então assim, no final a gente também usa, viu? Que orçamentário... Não tem jeito. Não tem jeito, né? Mas é legal, eu acho que a gente tem bastante... muitas profissões você precisa da criatividade, mas algumas especificamente... Exato. Tem que... a IA, ela é ótima, ajuda, mas ela não vem com essa... Agora eu vou aproveitar para perguntar para o Fernando Fernando, você que já tem tanto tempo de autos também, né? Quanto tempo o Fernando está lá? Eu trabalho há 15 anos na empresa, né? Tive uma interrupção de 3 anos, né? Fui cuidar de outras coisas, fazer outras coisas que eu gostaria de fazer. Então me afastei do mercado, né? De maneira geral. Do mercado. E estou desde 2018 aí, continuamente, prestando serviços aí para autos, né? Diretamente aí ao cliente final, Petrobras, legal. Nessa linha, Fernando, só para a gente poder ilustrar para quem nos assiste também, né? Falando na área da atuação, né? Da parte de controle e automação, né? Quais as áreas, por exemplo, que ou você já atuou, ou que a Autos atua, né, que pode servir como exemplo? Fala, sem ser a Petrobras. Eu vou fazer controle e automação, vou trabalhar onde, né? Isso. A Autos tem aí um leque gigantesco aí de clientes e aplicações, não é isso? Sim, ao longo desses anos eu tive a oportunidade de trabalhar com fabricantes de máquinas, trabalhar no mercado de saneamento, né? Trabalhar também no mercado de energia, né? Conheço algumas usinas hidrelétricas, né? Termoelétricas também. Também tive a oportunidade de trabalhar no mercado de petroquímica, né? Que conversa aí um pouco do trabalho hoje. E também de mineração, né? Já viu o minério de ferro bruto ali, né? A gente tem a oportunidade de ver isso e participar e induzir ideias ali ao cliente final sobre o que melhorar nos processos, manutenção de maneira geral, né, as rotinas de manutenção que os CLPs ou o maquinário precisa, né, e também tudo isso me abriu o leque, né, com relação a conhecer, né, não exatidão, não em detalhes, assim, mas conhecer minimamente cada um desses mercados, né, e que hoje me possibilita ter uma visão mais ampla, né, sobre cada um deles, né, não ter uma visão simplista, né, sobre máquinas, por exemplo. Eu tenho uma noção que eu posso melhorar uma máquina de segmento de OEM, né, trabalhando com partes mecânicas, né, com polia, com eixo de máquina. Isso eu aprendi ao longo dessa trajetória, justamente. Um dos mercados que eu mais gosto, assim, a termos de processo, são os processos, né, que são, de certa forma, são quase organismos vivos, né, onde a gente só starta equipamentos e ele se comporta de maneira automática ali, né, trabalhando em cima das variáveis. Acho que é o nicho que eu mais gosto, eu particularmente falando, que eu mais gosto, são os processos, né. Então, hoje, o processo, né, petrolífero, eu entendo bem, né, vamos dizer assim, trabalho há 3 anos inserido diretamente
nesse mercado, posso dizer que entendo bem e gosto muito dessa dinâmica dos processos. Ô Fernando, e você sempre se deu bem com os números? Sempre foi bem em matemática na escola, em física? Essa é uma pergunta de suma importância, né? A gente não consegue desvencilhar, né, da matemática na engenharia, né? E sempre tive facilidade com os números, né? Mas confesso que, com o passar do tempo, eu já não lembro grande parte das fórmulas, mas vejo, olhando para trás, né, toda a parte acadêmica, eu vejo que cada conta que eu fiz na faculdade, né, cada prova que eu fui bem ou que eu fui mal, toda fórmula ali eu aplico de alguma forma no meu trabalho atualmente. Tá? Então, a gente tem que valorizar cada continha ali. Aula, né? Cada conta não dá para pular aula, cara. Não dá para pular aula, né? Mesmo aquilo que, sei lá, eletrônica digital, impossível não pular eletrônica digital. Semana passada mesmo a gente estava trabalhando numa solução, fazendo mapa de Carnot para achar uma solução para o nosso problema ali que a gente tinha para resolver, né? Enfim, não dá para pular nada, nenhuma etapa do processo acadêmico, tá? Então, a gente tem que valorizar lá na frente, né? Talvez não faça muito sentido naquele instante ali na sala de aula, cansado do estágio, do trabalho, enfim, mas lá na frente a gente vai fazer diferente. Aquela nota, aquela prova... Isso é bem importante, né? Eu acho que, claro, acho que as engenharias, você pode me corrigir se eu estiver errado, hein? Mas como médicos, enfermeiros, biomédicos, tudo, claro, é tudo relevante. Mas às vezes você perde uma aula ou outra, tá ok. Nesse caso da engenharia, tem que tomar muito cuidado, né? Sim, vamos dizer, os assuntos estão muito interligados, né? Uhum. E uma coisa importante, não só todas as engenharias sim, mas controle e automação também é muito importante, tem que pensar na responsabilidade social da atuação do profissional também, né? Sim. Você faz uma máquina, você está automatizando uma máquina que pessoas vão utilizar. Né? Você vai utilizar um equipamento que pessoas vão estar operando, né? Você trabalha, você está fazendo, por exemplo, você pega um exemplo, um avião, por exemplo. Dentro do avião tem vários sistemas automáticos, né? Vários sistemas de automação e sistemas de automação embarcados, né? Na empresa, por exemplo, o Fernando que está lá na plataforma, ele é responsável por vários sistemas que estão ali e tem pessoas operando, né? Certo. Então, a gente costuma até, é uma brincadeira, né, da profissão, a gente diz assim que quando um médico comete um erro, ele mata o paciente. Quando o engenheiro comete o erro, ele já mata uns 200 de uma vez. Deus do céu, né? Então, é importante não perder a aula. Existe uma responsabilidade social, existe uma responsabilidade da sua atuação, né, num campo muito grande. Então, nem tudo são só flores ou fazer as coisas simplesmente ficar funcionando uma coisa assim. Mas você lida com pessoas, né? É um problema muito Você sério. faz sistemas automáticos para atender pessoas, claro, né? Você cria automação para atender processos, como o Fernando falou, e esses processos são feitos para atender necessidade das pessoas. Sim. Fernando, Justamente. Você podia citar para a gente Você citou diversas empresas que você trabalha, né? Você podia citar algum caso que você, na prática, assim, o que você ajudou a resolver, que tipo de problemas para uma empresa? Algum caso interessante que você possa trazer para a gente aqui? Acho que o cenário mais recente que a gente pode destacar é um sistema onde a gente está falando muito de descarbonização e tudo mais, né? Um dos processos que a gente tem a bordo é justamente fazer a recuperação dos gases, né, que são expelidos, né, de maneira natural por alguns equipamentos e que queimam ali no que a gente chama de flare, né, são os queimadores ali no topo da plataforma e fica uma chama ali de alguns metros de altura e a gente visa reduzir essa queima justamente para a gente ter menos CO2 na atmosfera. Então, uma das melhorias propostas agora é a gente segregar ali o funcionamento de trabalho desse sistema. A gente tem duas linhas, né, uma chamada de pressão alta e uma linha chamada de pressão baixa. Tá? Hoje, o sistema opera com as duas linhas 100% íntegras, que no nosso cenário, na nossa realidade a bordo,
não nos permite. Tá? Então a gente pensou no método de segregar essas linhas, né, e trabalhar de maneira independente com cada uma delas. Então eu tenho uma recuperação desse gás específica para a linha de pressão alta e a recuperação desse gás para a linha de pressão baixa. Tá? Então o nosso problema aí da semana foi justamente pensar, né, em proteger tanto os equipamentos, né, a gente está falando de motores, compressores, linhas, né, de tubulação, tá? E também, né, visando o resultado principal aí, que é a diminuição da queima do CO2, né, no gás natural, metano ali na atmosfera. Tá? Então, isso aí, como citado anteriormente, é proposto por uma equipe multidisciplinar, mas a gente ali na ponta do problema é que tem que pensar na solução, né? Certo. Programando. Então, sustentabilidade também é o seu tema muito, muito importante, né? Um tema que cai muito nessa parte de engenharia, então, de automação. Sim, certamente. Vai trazer ganhos, né, para a gente, né? Vai refletir nos indicadores da companhia, tá? E a gente vai ter uma melhor eficiência, certamente, aí no nosso processo de queima aí de gás natural a bordo. Legal. Tá? Isso me lembra o que o professor trouxe pra gente ontem sobre a tocha de plasma. Tem alguma coisa a ver com controle de automação? Não, tudo. Todos esses processos acabam tendo vamos dizer assim, o controle e a automação é o que vai tornar que o uso daquele equipamento, o uso daquele recurso, né, ocorra dentro de um determinado padrão que você pré-estabeleceu. Então, com certeza, envolve isso. Né? Então, são aplicações, por exemplo, como essa que o Fernando disse, que afeta a produção do gás, né, afeta a produção química e, ao mesmo tempo, a preocupação ambiental com o que o processo está fazendo. Então, você avalia o que você está envolvendo, quais são as variáveis que você tem, e você busca fazer um controle sobre essas variáveis. É isso que o controle e automação tem aí como raiz da sua perspectiva da profissão, né? Entender como é que essas variáveis ocorrem e como é que você pode, de uma forma, utilizando um sistema todo, computacional, software e tudo mais, fazer um controle gerenciando sobre isso. Então são aplicações assim extremamente vamos dizer assim, direcionadas para o teu objetivo. Então você tem um objetivo que você quer entender, como o próprio Fernando falou lá, a redução do flare, das emissões de CO2 da atmosfera. Então vamos trabalhar sobre aquele problema e como que eu posso interagir e agir sobre isso. Eu queria fazer uma pergunta para o Fernando. Fernando, você, com toda a sua experiência, com a sua vivência de uma empresa como a Altus, que é uma empresa que tem uma repercussão internacional, inclusive muito grande, né? Como é que você vê o mercado hoje para o profissional da área de controle e automação? Eu enxergo um cenário aquecido. Tá? A gente tem todas as empresas, né? Elas estão buscando justamente cortar gastos, ter uma melhor eficiência, né, uma melhor produtividade aí, do seu produto final, e elas estão buscando justamente a solução na automação, justamente na automação. Ok, a gente vai ter um investimento, né, associado a isso, mas que ele vai se pagar ao longo dos anos e trazer, né, o valor agregado do produto final para a solução como um todo, né. A gente, enfim, de maneira geral, a gente pode falar de inversor de frequência, né? Pô, eu vou diminuir, com o uso do inversor de frequência, eu estou diminuindo a carga de pico no momento de partida de motores. Isso aí, ao longo do tempo, a gente vai se refletir no consumo da energia elétrica, propriamente, e na própria vida útil do motor que eu estou acionando. Então, as empresas estão buscando justamente esse cenário aí de melhor performance e também redução de custos, né? Principalmente com energia, né? Que a energia do nosso país, a depender do mês, é um pouco cara. Envolve bastante coisa, né? Acho que o que o jovem pode absorver disso é que, além de tudo, ele ainda está mudando o nosso planeta. Olha que legal. Porque hoje vai muito de encontro, né, com as empresas. A gente tem visto aí todas as transformações, que aí acho que entra para todo mundo, mundial, é parte de nosso planeta, né? Tá cada dia mostrando aí que a gente tem que mudar e fazer as coisas de sustentabilidade, tudo diferente, né?
Eficiência energética. Marcelo, fala isso aí. O que você pensou para isso? Me falem mais, né? Pra gente poder abrir um pouquinho essa parte, professor. Professor que é a pessoa-chave aqui. Eficiência energética. O que a gente melhora ali na sustentabilidade? O que a gente trabalha com isso dentro da engenharia de automação? Então, como o Fernando comentou, né, a partir do momento que você sabe aonde você tem uma possibilidade de fazer usar um uso melhor da energia, a usabilidade, né, de cada frente. Você conseguir, ele tem até um exemplo, por exemplo, na parte de motores, né, que a principal carga elétrica do sistema elétrico de todo o sistema industrial são motores elétricos, né? Então, se você conseguir, na hora que você vai ligar um motor elétrico de uma máquina qualquer, seja ela qual for, se você fizer isso de uma forma mais eficiente, onde você consiga fazer com que haja uma economia de energia, você já está trabalhando a eficiência energética daquele sistema, né? E eficiência energética não é só elétrica. Não. Você tem eficiência energética no uso de combustíveis. Né? Então, existe uma gama muito grande aí de consumo, onde, sabendo que existe alguma coisa que você pode modificar, que você pode controlar, e a partir disso você tirar um resultado de eficiência energética melhor ou uma eficiência econômica melhor, né? Se você consegue ter esse nível de controle, a parte de controle e automação vai justamente através dos seus recursos, né, controlar esse sistema, controlar esse, como o Fernando falou, ele gosta muito da parte de processos. Processos, na verdade, são as coisas em operação, as coisas em funcionamento, né? Como ele falou, um organismo vivo, você olha uma fábrica, muitas máquinas simultâneas, uma trocando material com a outra, trocando informações, trocando matéria-prima, trocando, né? Isso é um processo, né? E dentro desse processo você usa energia. Se você conseguir, através dos sistemas de controle, né, otimizar esse uso de energia, você está tornando o seu processo energeticamente mais eficiente. Então, controle e automação, o Fernando comentou aí que a Altos, por exemplo, tem uma atuação muito grande na área de energia, né? E tem mesmo, se você entrar lá no portfólio da empresa, lá tem um monte de coisa na área de energia. E dentro dessa área de energia, você busca justamente usar da melhor forma possível a energia disponível. Então... eu estava vendo aqui, né, o currículo aqui do nosso convidado Fernando. Ele é bacharel em engenharia elétrica, né? E a gente está falando aqui de controle e automação, certo? Eu queria entender melhor. Será que dentro da engenharia elétrica tem matérias que se envolvem também com controle e automação? Eu vou falar um pouquinho, depois o Fernando nos exemplifica aí para falar um pouquinho só da parte de formação acadêmica, né? As engenharias foram fazendo isso, né? Elas nasceram de uma engenharia e conforme o nível de conhecimento foi crescendo, essas engenharias foram se quebrando, né? Elas foram se partindo e criando as especialidades, né? Então, se você pensar um bom tempo atrás, você tinha lá civil, mecânica e elétrica, praticamente. Eram as opções, né, de engenharia. Isso. Aí essas engenharias vão se dividindo, né? Se você for olhar pelo CREA, por exemplo, né, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, existem mais de 250 engenharias diferentes. Né? E pensar que lá no início nós tínhamos só duas, que é a engenharia militar e a engenharia civil. Eu tenho uma pergunta foi assim aqui. Que nasceu. E isso foi crescendo e foi dividindo. Então, por exemplo, a engenharia de controle e automação, ela praticamente nasceu dentro da engenharia Quantos elétrica. anos tem, professor? A engenharia de automação, mais ou menos, a faculdade de engenharia de automação? É uma especialidade que tem menos de 10 anos. Menos de 10 anos, é isso que eu queria saber. Assim como controle e automação na formação específica, né? Mas ela nasceu dentro da engenharia elétrica. Então, da engenharia elétrica, ela cresceu tanto em termos de especialidade, em termos de conhecimento, que ela necessitou ter uma especialidade própria para ela. É mais ou menos isso, né, Fernando? Sim, totalmente, né? Sou formado em engenharia elétrica, mas é um leque muito grande, né? Isso. De matérias, de conteúdo que eu tive acesso, né, durante a minha formação, né? E poderia trabalhar com qualquer outro cenário, né? Certo. Até coisas que não se falam na faculdade, né? Poderia trabalhar com marketing de produtos, por exemplo. Olha que legal. Poderia trabalhar com marketing de produtos, né? Fazendo análise de SWOT de concorrente, trabalhando, por exemplo, em processos licitatórios, né? Ou mesmo promotor de vendas, né? Então, isso não é um leque que não se fala na faculdade, mas já dentro do mercado, né, eu enxergo que poderia trabalhar também dessa forma. Então o leque é bem vasto ainda, assim, né? O leque é bem vasto, né? E aí acho que cada um vai se
se adequar ou se reconhecer dentro da subdivisão que a engenharia, né, ou o processo de controle e automação vai te mostrar ou te levar os caminhos que a gente vai levar. O Fernando falou uma coisa dessa forma, e acabei escolhendo aleatoriamente aí. Aleatoriamente não. Acabei escolhendo a automação como o leque. Aí você achou, você sentiu também que era uma oportunidade financeira de carreira, tipo, que poderia ser mais promissora? Você teve essa sensação? Sim, né? Eu já, como eu citei, né? Eu já trabalhava na Altos, então já estava inserido na indústria. Então, para mim, para mim foi mais fácil enxergar dessa forma, né? Por já estar inserido no mercado. Tá? Mas eu tenho amigos com casos de sucesso tão melhores do que eu, por exemplo, né? Não é a oportunidade foi boa. Tem um leque vasto aí para trabalhar, né? Eu ia só fazer um comentário sobre o que o Fernando comentou, né? Então, por exemplo, a área ela é tão sofisticada, né? Ela tem tantos recursos, tantos equipamentos, tantas possibilidades, né? Que na hora que você vai pegar uma empresa como a Altos, por exemplo, que ela vai vender o produto dela, né? O assunto não é simplesmente uma venda de um equipamento. Você precisa ter uma engenharia de aplicação. Então, engenheiros, juntamente com a parte comercial, para conseguir vender para o cliente o produto correto que ele precisa para aquela aplicação. Então, mesmo nesse momento da venda, na divulgação do produto, o engenheiro de controle e automação, ele pode estar trabalhando como engenheiro de aplicação ali, para ajudar o setor de vendas a vender um produto complexo. Né? Se você pegar, por exemplo, a gente fala, por exemplo, em CLP, que são os controladores lógicos programáveis, que na verdade são computadores especiais para fazer a parte da automação, né? Eles vão desde um modelo extremamente simples até equipamentos de grande porte para controle de sistemas extremamente grandes e complexos. Então isso você não vende como você vende um produto simples. Claro. Então precisa ter uma engenharia de vendas para trabalhar, para conseguir vender aquele produto para aquela aplicação que precisa. Olha, é muita coisa, né? Tem um leque infinito aí. Eu quero pedir desculpa, gente, pela minha... a gripe resolveu chegar junto com o podcast, né? Já estava daquele jeito, eu tô aqui. Viro pro lado, espirro abaixo, então vocês me desculpem aí essa... Professor, inclusive, a gente viu... Você falou que a engenharia cresceu de 2 áreas, né? Você acha que mais para frente vão ter mais áreas para a gente especializar? Algumas coisas vão surgindo, né? Existe também um movimento... muda todos os dias, né? Existe um movimento contrário, né? Na verdade, em buscar assim, em não quebrar tanto a engenharia, né? Existe uma linha para fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, surge o que a gente chama de ênfases, né? Então, por exemplo, na engenharia mecânica, por exemplo, surgiram ênfases como a mecânica clássica e a mecânica mecatrônica, por exemplo, né? Que justamente é trabalhar essa parte de acionamentos elétricos e mecânicos simultaneamente, né? A parte de controle e automação, que também se especializou. Então, isso vai quebrando. Pode surgir mais? Sim. O pessoal já está falando, por exemplo, em engenharia de inteligência artificial, né? Certo. É uma aplicação, está ligada à questão, por exemplo, da engenharia da computação. Mas com certeza hoje você já tem IA na área de controle e automação. Você já tem aplicações de inteligência artificial onde você coloca sistemas ali que, além de ser autônomos, né, eles buscam soluções novas. Que aí você consegue colocar essas rotinas. Então, há a possibilidade de surgirem novas engenharias? Com certeza sim. Sim, porque o que me veio à cabeça é assim, me formei em engenharia elétrica e tive uma matéria ali de controle e automação. Nossa, gostei tanto de controle e automação que eu vou mudar. Eu tenho uma dúvida aqui. Eu perguntei para o Fernando, né, da especialização, de tudo isso. Professor, como que é a parte de profissionalização, tipo, cursos de pós-graduação, especialização, mestrado nessa frente aí? Eu acho que é uma dúvida que talvez pode ser do nosso
Claro, jovem que quer entrar na graduação, mas como que é essa frente? Acho que é uma dúvida minha também, importante. Olha, existe uma gama muito grande, né? Tá. Então, existem linhas que são importantes. Ou você pode fazer pós-graduação se aprofundando mais na área técnica, em áreas específicas, né? Você pode se especializar mais, por exemplo, em técnicas de software, você pode se aplicar muito mais em técnicas de conhecimento dos processos, como o Fernando falou, como você também pode se especializar na área de gestão, né? Por exemplo, você tem uma formação técnica, mas você vai trabalhar com uma coordenação de uma equipe técnica e você pode fazer um curso de gestão para te auxiliar, complementar a tua formação. Tá, né? então você acha que é mais voltado para isso? Sim, tem muito espaço. E aí na área de mestrados e doutorados, que é uma linha de especialização estrito sensu, né? O aluno pode ir gostando de uma área, né? Gostando bastante de uma atuação, como o Fernando, por exemplo, que está trabalhando com a área da Petrobras, né? Trabalha com essa área de produção, né? De petróleo e produção de subprodutos, ele pode com certeza fazer um mestrado, um doutorado, se aprofundar cada vez mais nos processos automáticos, né, nos processos automatizados que envolvem a produção de petróleo e seus subprodutos. Poxa, legal, bem legal. Né? E assim, para o aluno que está em dúvida, que ele ainda não sabe qual engenharia ele quer seguir, tem alguma forma dele se informar antes para qual caminho ele pode ir? Né? Sim, aí eu vou falar do nosso dia a dia. Da nossa casa, né? Exatamente, tem que falar um pouquinho da nossa casa. Acho que uma das formas que ele tem, claro, ele pode procurar hoje na internet muitas informações, né? A gente sabe que na internet também não tem só coisa boa, também tem muita bobagem. Vou somar com você, já dizendo que a gente tem uma orientação vocacional. Sim. Nós temos em casa lá, quem precisar, só chamar para fazer, para poder dar esse caminho. Todas as engenharias estão na nossa orientação, né? A gente tem esse material aí disponível para todo mundo. Isso. Então, quem entrar, por exemplo, no site da Fundação vai encontrar lá os e-books de cada um dos cursos. Os e-books, a gente tem a orientação, os e-books de todos os cursos, dá para pegar de todos. De todos os cursos. E aí nós temos também recebido muitos alunos, né, que nos procuram, pessoas que nos procuram, vêm conhecer a faculdade, vêm conversar com as coordenações, quer dizer, hoje em dia... FSA, olha lá. Exatamente. E a gente tem todo dia também com a gente. E a gente tem essa interação direta. Então, vamos dizer assim, eu diria que quando eu me formei, que já faz mais de 5 anos, né? Mais de 5? Mais de 5. Naquela época você tinha aqui um pouquinho mais as escuras, né? Oi? Se formou na graduação, no mestrado? Eu fiz graduação, mestrado. Então nessa linha, né, a gente antigamente não tinha tanta informação como tem hoje. Hoje a gente consegue. Nosso tempo do nosso convidado de novo já está acabando. O papo é tão bom que vai tudo assim, ó, rápido. Acho que o Fernando pode encerrar, né, Mar? Isso. Antes que ele caia para não ficar desagradável com o nosso convidado super especial, Fernando. Primeiro, muito obrigada pelo papo. O professor já tinha enchido sua bola aqui, contando pra gente que você é um profissional incrível da área. É um grande prazer a gente poder contar com você aqui nesse podcast. Eu e o Marcelo, posso dizer que os nossos convidados vão aprender bastante. Mas você aprendeu bastante hoje, Mar? Todo dia eu aprendo uma coisa diferente. Eu adoro, né? Esse papo é sempre muito importante. Fernando, mais uma vez, muito obrigada. Eu quero... agradeço o convite. Vamos ver se dá tempo, né? Que falta acho que 3 minutos ali, né? Qualquer coisa a gente manda de novo. Mas ainda assim, pergunta pra ele aí, Mar. Conta pra ele, pede pra ele mandar essa mensagem aí que a gente falou. Eu acho que você podia encerrar assim, mandando uma mensagem para os alunos que ainda estão em dúvida no que caminho eles querem seguir, para aquele aluno que ele sabe que quer engenharia, mas ainda não sabe para onde. Enche a bola para sua profissão aí agora, essa é a hora. Faz esse... Agora é o momento de recrutar os colegas, né? Isso. Os colegas. O que eu poderia dizer assim, olhando assim toda a minha trajetória também, fazer as coisas com calma, né? Estudar, a gente vai ter 2 anos no primeiro momento ali, onde a gente tem todas as engenharias, a gente tem um contato básico com todas as engenharias, é um tempo bom para a gente maturar as ideias, né? Maturar as nossas escolhas, nossas decisões. Como o professor Mário destacou, a gente tem muito conteúdo hoje na internet, né? De diversos meios, né? Desde os próprios fabricantes, a Altos também tem, da mesma forma que a Fundação também tem os seus vídeos ali, a gente também tem os nossos vídeos, dá para aprofundar nos temas, dá para participar de simpósios, fóruns, feiras, é um momento muito
mais próximo, né, entre o cliente e os fabricantes, tá? É uma oportunidade também muito boa da gente conhecer, entrar no mercado, despertar essa curiosidade e absorvendo novas informações, novos conceitos, né? Destacando uma outra fala do professor Mário, com relação às variações. A gente vai falar muito, por exemplo, de cibersegurança no futuro imediato. No futuro vivo, na minha opinião. Sim. No futuro vivo, isso. No futuro vivo. Certamente. No futuro momento, já está no momento. Certamente, por exemplo, é isso que eu vou ter que estudar para trabalhar num próximo projeto ou numa próxima implementação que esteja nova, né? Então, eu vou ter que estudar cibersegurança. A engenharia de automação, controle de automação, é algo que está sempre em movimento, né? Então, a gente precisa também desse ímpeto, de certa forma, em alguns momentos até ser autodidata para algumas coisas, né? Sim. Mas sempre buscando progredir e aprender. Acho que essa é a principal vertente aí do profissional de automação. A gente sempre está disposto a absorver novas ideias, absorver novos conceitos e estar preparado para as imposições, entre aspas, ou vontades e caminhos que o mercado, que quem manda no mercado é o cliente final, né? O mercado que vai determinar para a gente onde a gente tem que ir, né? Então, certamente a gente tem muito leque para aprender, absorver e muita coisa para produzir, né? Se a gente olhar ali, grande parte das fábricas, indústrias, elas não têm nenhum tipo de controle. Então a gente tem muita margem para trabalhar com automação ainda no nosso país, né? E a gente vai precisar de profissionais com energia renovada, justamente com esse ímpeto de querer mudar, de transformar o nosso cenário de automação. E a minha palavra final aí é perseverar. Era um mantra que eu tinha ali no meu momento acadêmico, né, sobre perseverar. Eu tive minhas dificuldades durante a minha formação, né? Não desanimei, né? Isso também é importante, né? Tive apoio de muita gente, né? Para concluir o meu processo acadêmico, né? Que não foi um processo também convencional. Eu demorei 8 anos para me formar, tá? Mas não foi isso a questão do tempo que me desmotivou, né? Foi justamente as escolhas de vida que eu tive que fazer naquele momento. E que certamente quem nos ouve aí vai ter outras escolhas, outros momentos, mas eu diria que perseverar é um mantra bom a se destacar aí e repetir, que a gente vai colher lá na frente com certeza, tá? Agradeço, né? Agradeço aí a oportunidade, né? Espero que tenha motivado aí, enriquecido aí o debate sobre o profissional de automação, né? E que a gente consiga aí eventualmente repetir essa rodada, porque tem muita coisa, tem muito assunto para a gente destacar aí sobre esse mercado de atuação. Tá? Com certeza. Professor Mário, agradeço. Agradeço. Muito obrigado. Incrível, Marcelo, agradeço. muito obrigado também. Foi bom, hein? Gostei. Ótimo. Professor, o que você achou do nosso bate-papo aqui? O bate-papo foi muito bom. Muito bom. Então você vai voltar logo com a próxima engenharia? Prazer. A próxima a gente traz alguém para falar de outra engenharia agora, né? Com certeza. E traz a professora... Quem que a gente falou que ia trazer? Professora... Vem aí, galera. Vem aí, minha Vem, cabeça. vem. A nossa queridíssima que fez o nosso Halloween aí bombar. Ah, sim, a professora tá. Edith. Professora Edith me fugiu. Professora Edith bombou no Halloween aqui com a gente. Lá na fundação, né, Foi Marcos? muito legal. A gente Uma das traz umas melhores linhas aulas. diferentes, né? Foi muito divertido. Bom, segue aí, Mar. Bom, a gente já está chegando no final do episódio, né? Então agradeço novamente a vinda do professor aqui, por ele ter trazido, né, o Fernando. Trazer né? essas pessoas bacanas que fazem a diferença nas profissões. Sim, e com certeza ajudou demais quem está assistindo, quem está nos ouvindo, nessa fase, né, que é de escolha, que é uma fase muito importante na vida do O estudante. jovem, o terceiro ano agora, né? É aquela fase difícil, né? De escolha de profissão. E eu acho que ele saber que na fundação a gente tem 9 engenharias e ainda assim ele pode fazer um ano ali e poder mudar, porque é duro, né, gente? Eu vou dizer para vocês, eu mudei de profissão, né? Eu
Fiz enfermagem. Acredita? 3 anos. Meu pai quis morrer. E aí mudei pra publicidade. Então, assim, essa oportunidade, antigamente, a gente tinha pouco, né? Exatamente. Isso faz diferença na hora da escolha. Então, quem quer sabe que quer fazer engenharia, mas ainda tem essa dúvida, a gente vai poder contribuir, né? Exatamente. Nesse primeiro ano. O nosso foco é justamente esse, que no primeiro ano ele possa ter ali uma degustação, vamos dizer assim, de várias engenharias, ter uma convivência com várias especialidades. O leque é grande. Disciplinas, por exemplo, como o projeto integrador, que a gente coloca trabalhar todo mundo junto e misturado, né, como a gente costuma dizer, né? Faz diferença. É uma oportunidade para ele sentir e até conhecer engenharias, por exemplo, que às vezes ele não conhece, né? Ele não sabia ou não tinha noção, né? Por exemplo, nem todo mundo pode conhecer o que é engenharia de controle e automação, né? Certo. Os caras conhecem aquelas clássicas, mecânica, elétrica, uma coisa Todos assim. nós, a gente vai sabendo Mas assim. a hora lá que ele dentro. chega lá, ele fala, não, controle de automação é uma coisa mais específica, mas tem um ramo de aplicação Perfeito. gigantesca. A ideia é justamente essa. E vamos lá, hein? Fechou. Então a gente convida você aí que está interessado em conhecer mais sobre os cursos de engenharia da Fundação a virem no nosso campus, né, conhecerem os laboratórios. Ontem estive num laboratório diferente que eu nunca tinha entrado, de engenharia mecânica, achei muito legal. Assim, o ambiente é bem, bem legal mesmo, assim, só de você estar lá você já sente a vibe do lugar, né? Legal. Então, convidamos vocês a irem visitar a gente lá na Fundação, que a gente vai fazer um tour com vocês, o professor também. Sim. E se você acompanha até o fim, convido vocês a assistirem também os outros 12 episódios aí que estão no nosso YouTube, no nosso Spotify, seguirem a gente. Seguirem a gente, que é importante. O pessoal já segue a gente no Spotify? Já. Olha lá, viu? Olha aí. O pessoal fez a lição de casa direitinho. Seguirem a gente também nas redes sociais. Nas redes sociais, que você é vai super ver a gente importante. por lá também, toda a nossa equipe. E agradecemos novamente a BCN Off por oferecer o espaço. A nosso parceiro, já renovando aí, né? Essa parceria de sucesso que a gente tem. E o próximo ano a gente tá junto, viu, Anderson? Você achou que você ia se livrar de mim? Eu sei que ele não queria, mas a gente tá aí. Bora lá, né? E podem esperar por mais projetos do FSA em ação também. Vamos vir com mais coisa nova para pós-graduação, para graduação e entre outros. Entre outros. Então, muito Valeu, obrigado. professor. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigado a vocês. Obrigado parceiro. pela oportunidade. Volte mais vezes. Com certeza. Gente, um beijo. Um beijo. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. FSA em ação.